pessoal, vou compartilhar aqui com vocês, enquanto o pessoal chega. Vocês estão vendo aí, né, Carol? Dá para ver, né? Só tem 2 capítulos, por Isso. enquanto. Eu peguei esse aqui, né? Então, é legal até para vocês verem uma possibilidade de publicação online. Alguns têm certeza que já conhecem algum tipo de plataforma tipo essa. Boa noite, aí, Marconi. Essa aqui chama Flip-Through, né? É brasileira, de um brasileiro que está desenvolvendo, assim. E é uma comunidade também. É uma comunidade, né? Então você tem várias pessoas que estão publicando os trabalhos nessa plataforma. E é simples, você faz um cadastro, né? Um perfil, e você já pode, se você for autor, assim, se você tiver seu quadrinho, você consegue publicar nesse lugar. Então aqui a gente tem um dos trabalhos aqui do Kal-El. Inclusive, só para falar, Sim. o Marcos Beck, que é o desenvolvedor da Flip-Through, ele fez o site inteiro sozinho, praticamente, né? Ele foi o único programador. Teve uma galera ou outra que deve ter ajudado ele, que eu lembro. Mas ele programou isso sozinho. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um quadrinho, um ou mais, alguma coisa assim. E ele trabalha, ele tem família também. O cara é um guerreiro, assim, ele é doido. Exato. Isso é muito legal. Então, Sim. interessante saber disso tudo para poder até participar de alguma forma, né? Até como leitor também, porque tem como você poder incentivar os autores. Tem um sisteminha, mas pois é. Depois eu vou deixar o link aqui, vocês dão uma olhada. E aqui, vamos clicar aqui no capítulo. Pessoal que chegou agora, eu não comecei a aula ainda, tá? Isso aqui a gente está só esperando o pessoal chegar aqui. Eu estou mostrando o trabalho o trabalho do Kal-El, né? Vocês estão tendo a companhia dele aqui já desde o começo ali. E estou mostrando essa plataforma que é um meio de publicação online dos seus trabalhos, de quadrinhos, tá? Então, estou mostrando aqui um exemplo. Então, você faz a sua conta lá, você cria seu perfil, e ele navega ali, você entende mais ou menos como é que faz a publicação. Quem usa Facebook, essas coisas, é muito parecido o sistema, assim. E aí você tem essa disposição aqui, né? Então, ele apresenta aí a página e você vai publicando. Você pode publicar do jeito que o Kal-El publicou aqui, por capítulos, né? Então, você pode espaçar aí o tempo de publicação. Enfim, aí a gente está vendo aqui uma parte aqui da história que o Kal-El está desenvolvendo ainda, essa aqui, né? Tem umas que já que são completas, assim, que já estão finalizadas e tal. Então, essa é uma possibilidade de você divulgar, de você ter visualização, tá dentro de uma comunidade que é leitora de quadrinhos, né? Então, tem um apoio, tem a parte ali onde o pessoal comenta, né? A gente chegando aqui no final do capítulo, aí você vai ter aqui as possibilidades, né, de interagir com a galera, o pessoal pode compartilhar para outros lugares, então... Tinha mais comentário, mais coisa, só que, né, eu apaguei ela sem querer, apagou. Sumiu tudo. Mas deu para sacar, né, como lá embaixo você clica para ir para o próximo capítulo. Exatamente, depois que, logo ao final, né, do coisa, você continua a leitura com um clique aqui facilmente, tá? Então fica aí também como uma curiosidade bacana aí para vocês, certo? Então, vamos lá, já estamos no horário certinho aqui para a gente começar. Deixa eu ver, a Laís falou que lê mais no Tapas, né? O Tapas, ele é bem parecido, só que ele é maior, né? Como o Kal-El falou aí, esse Flip-Through é uma pessoa só que está programando o site, então imagina a dificuldade que não deve ser de programar esse tipo de coisa e tal, e o Tapas realmente ele é bem maior e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Então, vale a pena dar uma conferida aí no Flip-Through, porque tem basicamente só brasileiro, né? Basicamente. Na verdade, os únicos gringos que eu sei que tem na Flip-Through são de Portugal. Pode crer. Então, assim, o pessoal que tá falando a mesma língua. Mas eu vou falar, a Flip-Through ela é tipo uma caixa de Pandora. Às vezes ela pode ser um negócio incrível e às vezes pode ser um negócio bizarro. Sim. Como o próprio Marcos Beck ele disse, é uma terra sem leis, né? Que não tem nenhuma coisa que impede da pessoa curadoria de postar, e tal. Sim. Então Mas é um lugar muito louco.
Sim, Exato. no ranking de melhores quadrinhos sempre tem umas obras assim, magníficas lá, é incrível. Eu fico Verdade. vendo de vez em quando, é muito incrível. Você fica tipo, caramba, isso não é nem pensa que teria um brasileiro fazendo um negócio tão legal assim. Uhum. E a Flip mostra isso, né? É. Então, deixa eu É só legal até colocar aqui o link. na aba de comunidade, inclusive, você vê que a galera fica comentando, postando as coisas lá. E tem a aba do blog também, que você acha o servidor da FlipTrue, que é o FlipTrutas, no Discord. Uhum. Você acha outras coisas e tudo mais, atualizações. Então é uma comunidade bem ativa e bem doida, assim. Perfeito. Então, tá feito aí o convite para vocês conhecerem melhor essa plataforma. Bom, agora vou começar, então, dando início, olhando aí para as atividades que vocês enviaram, tá? Primeiro, já parabenizar, agradecer aí o envio das atividades, o pessoal mandou super bem. Deixa eu permitir aqui, a Graça está chegando, boa noite, pessoal que chegou. Então, vamos lá, vamos começar a dar uma olhada para as atividades de vocês, e aí eu vou comentando, principalmente, aonde eu puder fazer algum comentário, né? O pessoal mandou muito bem mesmo, assim, tipo, tá tudo muito correto, assim, a parte das interpretações aí das transições, né? Então, só vou comentar quando às vezes tiver alguma uma questão, uma dúvida, assim, que pairou no ar. Então, vou começar aqui com essa atividade aqui da Marília, né? Que ela fez aqui sobre o livro 1984, né? Em quadrinhos. E vou, aí, assim, ela colocou, né, que entre o quadro 1 e 2, o 2 e o 3 e o 4, que existe uma transição aí de ação e ação. Já nos quadros 4 para o 5 e do 5 para o 6, de momento a momento. E aí eu venho propor o seguinte olhar assim, será que essas passagens, vocês estão vendo direitinho aí? Dá para acompanhar legal? Só para eu saber aqui. Tá de boa? Será que essa passagem aqui do 4 para o 5, tá? E do 5 para o 6 são de momento a momento mesmo, dentro desse contexto aqui, desse quadrinho? Então eu vou entender que o importante para a gente sobre essa questão de entender que tipo de transição não é de entender a nomenclatura desse tipo de transição simplesmente. É entender o ritmo, né, a dinâmica da velocidade de passagem de quadros que acontece dentro da narrativa. Então, o principal aqui é uma questão de narrativa, tá? Então, dentro dessa questão aí de narrativa, eu entendo aqui que essa página, ela tem um ritmo meio constante, tá? Então, olhemos aí para o primeiro quadro, a passagem para o segundo, a passagem para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto, é quase como se fosse uma batida, é quase como se tivesse um andamento. Ele está cada vez, o personagem, né, se aproximando ali de algum lugar, porque como é uma página só, a gente não tem a finalização total, mas vocês percebem que tem um ritmo meio constante? Ele sempre está se distanciando um pouco e se aproximando um pouco desse outro lugar aí. Então, eu não vejo uma variação muito grande, no sentido de, agora é momento a momento, agora é ação para ação. Eu diria que aí é tudo ação, porque enfatiza essa constância, assim, desse andamento, sabe? A gente lê meio que num ritmo essa passagem de quadro a quadro. O que você acha, Marisa? Isso aqui. Oi, gente, boa noite. Eu também fiquei assim, na verdade, na primeira leitura que eu fiz, eu achei que era de ação a ação. Só que aí, quando eu reparei que no 3 e no 4 e no 5, é como se ele chegasse assim e só ficasse de costa, sabe? Toda essa viradinha assim. No primeiro ele vem andando, sobe a escada, tem a parte do degrau, então tem uma coisa de movimento maior mesmo. Aham, aham.
e no 4 e no 5 é como se ele eu acho que ele está indo para um banheiro, e aí ele só chega assim na frente da porta e vira e fica de frente para a porta. Tá. Se move no mesmo lugar. Aí por isso que eu achei que seria essa coisa mais curta. Assim, isso vai acontecer algumas vezes aqui, disso que você falou, eu concordo com você. Mas dá para interpretar também que, por exemplo, entre o 4 e o 5, ele não só deu essa olhadinha para frente, como ele também subiu uns degraus, né? Você repara que ele está a uma altura um pouco assim mais elevada? Então aí fala assim, às vezes é uma coisa sutil, assim, um detalhe e tal, que a gente não precisa ficar... Percebe? E aí, do 5 para o 6, do 5 para o 6, aí é uma coisa mesmo de contexto. Como eu aqui, eu não tenho as outras páginas, para mim, sei lá, desse ponto onde ele está da escada e para um banheiro, sei lá, para mim, que não estou entendendo direito a arquitetura desse prédio, não sei o que, parece que tem uma distância um pouco maior. Então, a gente, né, tem um limite de capacidade de entendimento. Então, isso já fica claro para todas as outras interpretações, todas as outras acompanhamentos aqui que eu vou fazer. A gente não precisa ficar tão preocupado assim milimetricamente quantos passos ele andou e não sei o quê. A questão é entender como que o ritmo está sendo impresso nessa página que a gente está vendo, tá? Então, eu diria que aqui o ritmo está um pouco constante. Então, isso é o principal, tá? É legal perceber isso, de poder produzir isso. Falar, nossa, eu quero criar uma página que tenha meio que um ritmo meio constante, progressivo, assim, que vai marcando quase como uma batida de ritmada. Isso é uma possibilidade, eu acho que essa página ela tem essa qualidade. Então, esse é o principal aqui, tá? E agora vamos ver o seu exercício da passagem do tempo. Então, tem uma coisa interessante também nele, que eu coloquei aqui, anotei aqui uma coisa, um comentário, né? Que eu achei então temos aí o primeiro quadro, às vezes me sinto tão perdida, como se nada faz sentido, em meio a tanto caos, me sinto tão minúscula, os monstros internos parecem gigantes. Olhando para essa coisa da passagem do tempo, me pareceu que a questão do espaço e tempo, eles meio que estão próximos, né? Assim, tem uma relação. Mas o espaço, quer dizer, é a cama, né? O lugar onde a personagem está deitada. Mas aí já do segundo quadro para o terceiro, a cama ela já não aparece, né? Então, de certa maneira, o espaço físico ali, ele não é tão importante para essa sua composição, o que está tudo certo. O que acaba produzindo uma certa assim, não uma pouca importância da questão temporal, sabe? É como se, tipo, o tempo, a passagem de tempo aí, não fosse tão importante no campo físico, assim, do espaço. Apenas é percebida com a questão das frases, né? Do texto. Então, a gente vê a passagem do tempo mais dentro da coisa do texto do que propriamente com as imagens, que aí, uma vez que você traz elementos psicológicos, né, tipo assim, os próprios monstros, eles aparecem, isso não está ligado a uma coisa do real, assim, é mais do psicológico, do imaginário e tal. Deu para entender, né, que houve sim a passagem do tempo, está perfeito, não tem nada de errado aqui, mas fica mais determinado pelo texto e menos pelas imagens. Tá claro? Concorda? Concordo. Eu fiquei um pouco, assim, com dificuldade de perceber que tipo de passagem de tempo seria essa, né? Eu também concordo. Legal, mas adorei, muito bom. As cores, tudo, achei muito, muito bem feito. Parabéns. Então, seguindo, agora vamos para a atividade da Tamires, tá? Acho que a Tamires não está aí não, né? Mas é o seguinte, então ela colocou aqui as transições, das transições aqui tá tudo, assim, concordo com todas e tal, tá tudo tranquilo. E aí na passagem do tempo, vocês estão vendo aí que ela fez
esses 4 quadros, né? Como que uma chuva estivesse aumentando de volume e tal. E perfeito, a gente percebe a passagem do tempo tranquilamente. Só que como eu tenho essa coisa muito da pintura e das cores, eu falei, vou fazer um comentário sobre as cores a partir desse exercício. As cores também informam e são muito importantes, carregam muita informação. Nesse caso específico, o último quadro, né, o quadro mais azulado, ele tem uma cor azul vibrante, um pouco mais vibrante do que os anteriores. Aí eu percebi que isso não é tão natural num momento de chuva, de fato. Quando você tem as nuvens carregadas e tal, o que você tem? Você tem menos luz solar, né? A luz passa por entre as nuvens, então ela produz cores menos vivas, ela fica tudo mais acinzentado. Então eu propus aqui uma nova versão desse exercício, agora sem cores, para vocês poderem visualizar, sabe? Tipo, parece que a progressão temporal, né, é mais natural. Inclusive fiz aqui uma outra comprovação disso aqui, pegando, né, uma foto aqui com as nuvens aí, então, com essas cores mais acinzentadas em comparação com um dia ensolarado e tal. Então, para realmente, para vocês verem, assim, faz diferença, tá? Esse tipo de informação, a cor que você vai colocar pode dizer assim, mas não é o período do dia e tal que eu estou querendo informar. Então, às vezes, isso pode ser bem importante. Então, o comentário aí foi mais nesse sentido, né, sobre cores e tal, mas achei importante fazer. Então, dando seguimento aqui, agora a gente vai para o exercício do Marconi. Então, também, transições aqui, perfeito, tá? Concordo com todas as transições que você colocou, então, não vou precisar comentar, tá tudo legal. Depois eu posso passar esse slide para vocês poderem conferir e tal, tá? E aqui a gente vai ver o exercício aí de passagem do tempo, também muito legal, muito bem feito, né? E aí, assim, perfeito, vou fazer um comentário que foge a isso, para abrir mais as possibilidades de interpretação. Olha que interessante, eu consegui ver 2 narrativas distintas dentro dessa história. E eu acho que elas podem tirar um pouco a atenção uma da outra. Na verdade, essa narrativa principal do homem com a caixa é a principal, ela está nítida, né? Mas se vocês repararem, a gente vê também a questão do tempo, do clima, assim, né? Do período do dia ali, através do sol. O sol se movimenta no céu, ele começa mais alto, aí depois ele vai abaixando, aí depois as nuvens aparecem, depois o céu muda. Então a gente meio que não, a gente lê isso também, a gente percebe isso também. Isso também é uma narrativa. E aí, nesse caso específico, nessa história específica, onde os acontecimentos entre um quadro e outro não são, assim, eles estão bem claros, eles estão bem claros, é muito claro perceber o que está acontecendo, que se ele está segurando a caixa e no próximo quadro a caixa está no chão, ele desceu a caixa. Está claro, dá para perceber a passagem do tempo já muito bem. Esse artifício do sol e tal, eu acho que não precisaria ter, não era necessário, assim, ele estava muito claro já, e eu acho que ele pode chamar um pouco a atenção. Só isso. O que você acha, Marconi? Ok, tá muito bem explicado. Tá, mas assim, não que isso é um detalhe, tá? Pode ficar mais direto, assim, a informação, mas eu adorei aí Eu achei que o trabalho. mostrando o homem com a caixa e tal, aí
não ficaria, faltaria o tempo, né? O espaço do tempo. Mas E já estava. Mas já daria para perceber. Foi um cuidado que você teve, achei legal, Tá. mas valeu. Tá. Então vamos lá. Agora da Gláucia, né? Só ia comentar aqui que eu gostei Pois bastante não. dessa ideia dele pôr o sol se pondo. Tipo, eu comecei a reparar isso antes do Rafa falar mesmo, mas porque eu tô fazendo algo parecido isso aqui, inclusive. Só que como ele não tinha um real motivo para pôr o sol se pondo, eu acho que acontece isso mesmo que o Rafa falou, né? Porque, tipo, na história que eu tô fazendo aqui, na minha tela do PC que vocês não estão vendo, o sol está se pondo porque o contexto da história ela vai ficar de noite mais tarde e vai escurecer e as luas vão causar, tipo, uma maré alta. Aí faz Sim. sentido eu botar o sol, saca? Isso é muito, eu acho que é um ponto muito importante na narrativa. Às vezes você põe uma coisa só pra ficar legal ali, ou então só pra determinar algo, mas às vezes não fica tão útil assim na história, sabe? Tipo, eu poderia, no meu negócio, começar já de noite, só que eu não fiz isso. Eu tive a ideia de colocar o sol se pondo e tudo mais. Porque isso fez parte da narrativa ali de algum modo. Exato. É isso, perfeito. É isso aí. Então vamos lá. Vamos para o exercício da Gláucia. E aí também concordo com todas as transições que ela colocou, só queria parabenizar, assim, que achei muito legal a sua percepção da transição aspecto para aspecto, né, entre o quadro 8 e o 9, que são os últimos ali. E é isso mesmo, tá? É isso mesmo. A pessoa, uma das senhoras ali está com aquele papel, aquela folha na mão, e você tem quase que como uma abertura de plano dessa mesma imagem, né? Ou dá uma panorâmica ali. Então não mudou o tempo, não teve uma transição de tempo. Manteve esse mesmo aspecto. Então achei muito boa sua percepção. E aí, a passagem de tempo aqui, perfeito, né? O dente de leão aí voando no vento, caindo no chão e depois crescendo numa planta e tal. Quer comentar alguma coisa? Adorei como que ela resolveu os quadros. Sim, os tipos de quadros também diferentes, né? Não só retos e tal. Muito bom. Sim, ficou bem curioso. Pois Eu não. coloquei também atrás na paisagem, tem uma mudança também. Nesse quadro aqui, Árvores, aí tem só uma casinha, aí depois tem sim. a casinha, e construíram mais coisas, construíram um moinho também. Perfeito. Aí eu pesquisei que essa planta, ela germina até 3 semanas, 5 semanas, tem alguma coisa assim de semanas. Eu imaginei que dava para construir alguma coisa em algumas semanas. Uhum. Aí Perfeito. atrás, entendeu? Na paisagem. Sim. Uhum. Perfeito, perfeito. Então tá muito bem resolvido aqui. Ótimo. Então, Bastante criativo. Exatamente. Seguindo aqui, a gente vai para da Laís, tá? Então, a Laís... Aí teve alguns quadros aqui, algumas transições que eu fiquei meio em dúvida, então vamos ver juntos, né? Então, ela colocou aqui do quadro 4 para o 5, lembrando que essa página aqui a gente vai ler da direita para a esquerda, tá? Porque é japonês, então a gente vai ler no sentido que eles leem lá. Então, começa aqui na direita e vai para a esquerda e tal. Então, da 4 para 5, né, que é essa do meio aqui, indo para inferior lá à direita, colocou de sujeito a sujeito. E aí, não acho que está errado, eu só acho que é possível ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pelo que eu vi aqui. Porque, reparem, a gente está vendo a dupla aqui, que está conversando, aqui no quadro, nesse quadro central aqui. Quando a gente vai lá para baixo, eles continuam aparecendo. Então, não mudou o sujeito, né? O sujeito ainda está aparecendo, mas o foco é no outro sujeito. Então, é um pouco... tá certo, né? Assim, a gente pensar, a gente está indo para um outro sujeito, só que aquele sujeito que a gente estava acompanhando também está aparecendo, só que ele aparece meio que de canto. Então, é uma cena, a cena sujeito a sujeito, entende? Sujeito e sujeito de uma maneira mais principal, só que mudando a cena,
daqueles dois personagens, eles passam a ser coadjuvantes desse quadro, mais ou menos isso. E aí, e pode acontecer, tá, galera? Assim, não é só de um jeito, né? Aqui é para começar a tatear esses elementos. E aí a gente tem também, do 5 para o 6, né? Do quinto quadro para o sexto quadro, se a gente considerar que é de sujeito a sujeito, como a Laís colocou, a transição de 4 para 5, então a de 5 para 6, talvez não seja de sujeito a sujeito, se esse personagem aqui for o mesmo, que eu também fiquei um pouco na dúvida, se ele é o mesmo personagem. Mas aí a gente manteria aquela lógica do tipo, se o foco está nele, porque é ele que está olhando para a gente e tal, então não teria mudado o sujeito, teria mudado só o momento, ou a ação dele, talvez, né, porque foi um pouco depois. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco confuso sem o contexto todo da história, não entendi direito se era o mesmo personagem ou não, por conta da própria narrativa mesmo. É isso que eu tinha reparado. Laís, quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver, a Laís está no chat, né? De 4 para 5 são ambientes diferentes. Então, deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Do 4 para 5 são ambientes diferentes, perfeito. É um outro ambiente. Por isso, a possibilidade de ser de cena para cena, né? Mas é isso. Está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Foram esses detalhezinhos, e isso vai acontecer em outros momentos aí, quando vocês estiverem fazendo, isso pode acontecer também, de vocês quererem fazer um tipo de transição que engloba uma questão temporal um pouco mais complexa, tá? Mas vocês vão ver isso mais para frente com mais frequência. E agora, o exercício aqui da passagem do tempo, da Laís também, e aí eu achei perfeito, assim, existe claramente a passagem do tempo, mas eu senti falta um pouco das expressões faciais das personagens que aparecem, para enfatizar e reforçar essa questão da passagem do tempo. A gente vê aí no primeiro quadro uma pessoa, no segundo quadro uma outra pessoa, então teve uma transição de sujeito para sujeito. No terceiro quadro, essa primeira personagem disse que não, né? E depois no quarto ele fala alguma... Deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler. Você tentando me ajudar, uma coisa assim. E a gente não sabe exatamente o que, né? Assim, o que se passou, né? A expressão facial ajudaria a entender a relação que aconteceu e aí sim entender a passagem do tempo entre esses personagens aí, né? Acho que a Laís não está podendo falar no microfone, mas foi isso que eu percebi, tá? Desse exercício. Aí, dando sequência aí, a da Rosana. Então, tá perfeito. A única coisa que eu achei interessante de comentar é o uso que ela fez no terceiro e no quarto quadro. Vocês percebam que aí tem o primeiro quadro, que é um quadro mais largo. O segundo quadro é igualmente largo, e aí a gente tem um objeto do lado esquerdo, um objeto do lado direito, e eles estão ligados, né? Mais ou menos, quer dizer, enquanto esse batimento cardíaco está também acontecendo e tal. E aí, no terceiro quadro, onde o batimento ele cessa, aí a gente tem uma divisão de quadro, né? Entre o monitor cardíaco ali e o negócio de soro ali. Aí eu fiquei curioso, isso foi realmente proposital para passar uma mensagem de ruptura, assim? Ou qual foi a motivação? Eu achei bem interessante. Rosana, está aí? Tô aqui. Então, eu estava com bastante dúvida de como fazer isso daí. Daí agora eu vi que os 4 quadros, quadradinhos, né? Né? Eu até achei que ia ficar meio estranho esse, mas a ideia foi fazer ruptura mesmo. Só que nessa parte eu não sabia
colocava outro soro para que era outro paciente que estava ali já. Daí eu acabei deixando o mesmo soro só para indicar, Entendi. sei lá, que ia ter um novo ali agora. Tá, bacana. Eu fiquei, essa coisa do soro, seu ponto final na história, deixou um pouco, talvez eu senti que a transição, que alongou o final, sabe? Tipo, o pi ali do hipotético ali do monitor encerra já, e aí o soro vazio, ele ainda prolonga um pouco. E agora que você me explicando, eu entendi o que aconteceu e tal. Mas a ideia da quebra do quadro proposital para criar uma sensação de ruptura dentro do contexto, achei muito, muito, muito bacana. Parabéns aí pela ideia. Seguindo, então, aí a gente tem aqui o exercício da Pietra, tá? Que ela pegou ali o quadrinho que alguns de vocês viram também na outra atividade. E aí, o único que eu fiquei, assim, em dúvida foi do primeiro quadro para o segundo, que foi colocado de sujeito a sujeito. E aí, uma vez que o sujeito é o mesmo, né, ele está no primeiro quadro, está no segundo quadro, imagino que pode ser outro tipo de transição, né? Então, uma mudança de ação, né? A gente tira um dos personagens, mas mantém o mesmo, tá? Então, não é o caso de ser uma troca de sujeito. O resto, concordo 100%. E aí a gente tem aí a história dela, né, da passagem do tempo também perfeito, né? Coisa do crescimento das plantas e tal, a chuva, o sol, o desenvolvimento aí, muito bom. Pietro quer comentar alguma coisa sobre a transição? Não, mas no exercício anterior eu realmente não tinha me atentado mesmo, ó. Sujeito, sujeito. Devia ter me Entendi. atentado. Perfeito, mas não é tão importante os nomes, assim, é mais entender o ritmo, tá? Então, é super normal. Então, dando sequência aí, agora a gente vai para a atividade da Brenda. A da Brenda, não, aqui está perfeito, não concordo 100% aqui no tipo de transição que ela colocou. E aí, o exercício aí da passagem de tempo, também muito fofo, muito legal, né? O cachorrinho aí que come, acho que é um algodão doce ali. Então, perfeito, dá para ver nitidamente aí a passagem do tempo, tá? Excelente. Do Rodrigo, aí tem uma transição que eu também fiquei na dúvida se era isso mesmo, que é do quadro 2 para o 3. O quadro 2 é esse que eles estão mais de close aqui, o rapaz de óculos, a moça de atrás, para o caminhão, já grande ali. E aí foi colocado de 2 para o 3, ação para ação. E ele ainda até colocou, justificou, achei legal o porquê, assim, de cada transição, de ação para ação, mas eu acho que pode ser de momento a momento. Aí você fala, pô, mas é um detalhe, né? É por causa da questão do ritmo, né? Como eu falei, o importante é entender qual é o ritmo da leitura. Assim, enquanto a gente está fazendo, tá? Quando a gente está lendo, isso não é importante. Você desfrute à vontade, leia e nem se preocupe com isso, só absorva. Mas quando a gente está compondo, é interessante saber se a gente vai dar um ritmo mais acelerado, se a gente vai dar um ritmo mais lento. Quando a gente faz cortes mais de momento a momento, a coisa fica mais ligada, né? Então fica assim, aquela coisa um pouco mais ligada mesmo, uma coisa pertinho da outra. Quando a gente dá um salto maior, tem esse espaço, né? Então, é verdade que houve esse afastamento entre aspas, câmera para ver o caminhão. Mas é a sequência da fala, sabe? A coisa está acontecendo naquele momento ali. Ela fala um negócio, ele responde. É quase como se estivesse afastando essa câmera ali, mas a ação ela continua acontecendo quase que sem parar. Porque estão dentro de um caminhão em velocidade. E isso é importante para essa página aí, porque a velocidade é um elemento pertinente aí. Então,
mais por isso que eu trouxe essa questão, para a gente atentar nessa coisa do ritmo que a gente tá propondo. Rodrigo tá aí? Quer comentar alguma coisa? Eu fiquei com essa mesma dúvida. Então Pode crer. ajudou. Massa, massa. E aí agora a gente tem a sua história, né, Passagem do Tempo, achei bem interessante, porque ela foge um pouco desse convencional de algo que desenvolve ascendentemente, né, tipo, há um desenvolvimento crescente para transição, sem o valor de crescimento, porque é quase como se fossem emoções distintas que aparecem em momentos diferentes. Então, a gente tem momentos distintos. Então, tem uma passagem de tempo. Então, acho interessante a exploração aí que você teve, que sai um pouco do comum, assim, que está perfeito. Tá corretíssimo. Muito legal. Aí a gente tem o exercício do Roger, né, que ele fez aí da passagem do tempo. Achei muito legal também. Muito criativo também, ele usou esse recurso de ter um quadro em tamanhos variados, né, que dá um design interessante. Hoje a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então tá perfeito também. Da Fernanda, o que eu coloquei aqui? Nada, tá perfeito. Aqui as transições aqui, concordo com todas. Detalhe também se é ação para ação, momento a momento, mas acho que isso, nesse caso, não vem ao caso. Nesse caso, não vem ao caso. E aqui, as 4 momentos aí da passagem do tempo também, o crescimento, né, de uma planta ali, perfeito, Fernanda também. Rejane, aí eu tive algumas dúvidas, Rejane, quanto às suas atribuições aí. Começa lá, do quadro 2 para o 3, você colocou sujeito a sujeito. E aí vamos ver. Aí tá a Anne Frank ali na beirada ali do rio, não sei como, esqueci o nome disso agora, e aí vai para a casa dela, eu acho que é a casa dela, com a família dela, vai para a casa dela ali. Então a gente está vendo o mesmo personagem em destaque, digamos assim, né? O foco ainda está nela. Então, não seria uma mudança de cena apenas? Ela, tipo, foi para um outro momento, para um outro lugar, mas não chega a mudar o sujeito. Existem outras pessoas, isso é verdade. Outros sujeitos. Mas o nosso sujeito, o nosso personagem, ele está em um quadro, tá? Então, foi uma mudança ali de cena, foi para uma outra cena, foi para um outro lugar no tempo, assim, mais avançado e tal. Outra coisa foi do 3 para o 4, né, a sequência, desse quadro para o quadro onde aparece o diário em si. E aí, esse aqui já é um exemplo desses que fogem um pouco do convencional. Esse quadro com o diário, ele é um quadro especial quase, né? Quase um efeito especial. Tipo assim, ele foi feito para mostrar o objeto quase que de maneira ideal ali, a forma do objeto, né? Apresentar o objeto, assim, que é o diário, que é fundamental, importantíssimo para essa história que é real e tal. Então, o diário de Anne Frank, né? Então, assim, tá lá o diário posto de uma maneira até sem enquadramento, né? Ele tá quase flutuando aí nessa página. Então, eu coloquei que isso poderia ser uma transição de aspecto para aspecto. Por quê? Porque esse quadro, especificamente, ele não está dentro do tempo convencional, sabe? Então, a gente mantém esse aspecto. Ela recebe o diário, e aí a gente vai ver que tem uma emoção, uma importância. Então, esse aspecto do diário em si, ele é mantido aí no quadro em questão. Então, há uma transição de aspecto para aspecto. E aí, quando volta para ela, né, do 4 para o 5, mesma coisa. Então, a gente sai desse aspecto, quer dizer, mantém o mesmo aspecto, saindo do 4 para o 5. Então, não tem uma mudança de momento a momento, como está sugerido aqui no seu exercício, porque não é o momento que sofreu uma transição, é mais esse aspecto que se manteve, na minha opinião. E aí, do 4 para o 5, aí do 7 para o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, aqui, do penúltimo para o último.
você colocou de aspecto para aspecto. Então, no 7, ela está escrevendo no diário, e no 8º, ela está dormindo já com o diário nos braços, assim. Então, aí, de novo, é uma mudança de cena. Ela está aqui na mesa ali da sala, e no outro momento ela já está no quarto dela. Então, já é uma cena, já é um momento distinto, está próximo ali, mas assim, na mesma casa, mas já é uma outra cena, ou você poderia dizer que é uma outra ação também. Mas há uma transição aí de tempo mesmo, só o tempo que ficou mais avançado, tá? Não aspecto a aspecto. O que você acha? Quando o senhor começa a falar sobre isso, realmente, eu concordo. Isso Tá. mesmo. Tive realmente várias dúvidas, principalmente quando apareceu o diário dela, né? Só o diário, Sim. sem nada. Aí eu realmente me pegou um pouco aí, mas é isso mesmo, com certeza. Tá, perfeito. E esse exemplo... Oi? Ajuda bastante, né? Essa também a sua visão, né? Para a gente ajuda bastante isso, essa avaliação. Perfeito, perfeito. Esse exemplo aí do diário, né? Ele é ótimo que você escolheu essa página específica, porque tem esse elemento que foge um pouco do convencional e a gente deve explorar isso, tá? Então, fica aí como uma coisa assim, tipo, pô, como é que eu posso usar isso também e tal? É excelente. E aí, no seu exercício aqui da passagem do tempo, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de leitura, assim, da história em si, assim, eu fiquei um pouco sem perceber algumas formas, aí eu não consegui completar. Você pode me ajudar nesse sentido? Então, o primeiro momento, né, o personagem é o mesmo, né? Tem a personagem central é a mesma. No primeiro momento, essa personagem ela recebe um diagnóstico, e aí ela começa a... Desculpa, é porque essa personagem sou eu. Então, quando ela recebe o diagnóstico, ela começa a caminhar sobre as pedras, né? É um caminho muito duro. Essa parte, tem um ponto preto, né? Um ponto na coluna, que representa um local na coluna. E aí é um caminho muito duro. Ela encontra as pessoas da família que vão ajudando. No primeiro quadro, ela tem um momento muito cinza na vida dela, né? Também eu botei muita coisa assim, uma coisa cinza. No segundo também. No terceiro, as coisas começam a melhorar. É quando passa por um tratamento, aí começa a florir, né? A vida dessa pessoa começa a florir. Continua um ponto ali no local da coluna, como ela está de costa, né? No local da coluna. No quarto, meses se passaram, e já houve uma superação, e aí as coisas começam a fluir melhor ainda. E aí, um ano depois, o resultado do primeiro para o último se passa um ano, e é um resultado bastante satisfatório. E aí eu coloco bastante verde, bastante flores e uma alegria, né? De ter passado por tudo isso e de ter superado. E que acontece uma redução muito sensível, mas que ainda continua, mas é uma redução muito grande. E é como se fosse uma caminhada dura, inicia uma caminhada muito dura, mas que com o tempo toda essa caminhada vai valer a pena, né? Tipo, vai ter uma superação, porque é uma caminhada que é dura, mas que a gente consegue aguentar, suportar, a continuar essa caminhada. Perfeito. Então, essa personagem sou eu. Desculpa. Entendi. Não, imagina. E assim, obrigado por você compartilhar, e que bom que está bem, melhorando e tal. Assim, faço votos de que continue cada vez melhor e tal. Obrigada. De verdade. E sim, agora voltando para a coisa do quadrinho em si, agora você mostrando as questões, assim, fica muito claro que se trata aqui de um caminho mesmo, né? Como se fosse uma calçada, um caminho aqui que vai sendo percorrido, caminhado e transformado. Então, agora ficou claro e torço aí para que seja um caminho cada vez mais bonito e verde, e feliz, saudável. Tá. Terminando aqui, a Caroline me mandou agora, um pouco antes da aula aqui, aí eu consegui colocar. Aí ela
colocou assim, 9 quadros, transição, ação para ação. Como se, eu entendi que então todos os 9 quadros são ação para ação. E aí eu fiquei com dúvida, assim, né? Será que são mesmo? Então tem toda essa questão do contexto que falta, eu não sei da onde que está vindo na história, né? Então começa aí com uma roda, um pneu de carro, meio que acho que está em movimento, e aí corta para o avião e tal, deixa eu ver. Eu tinha achado isso, mas agora depois a explicação mudou. Ah, tá. Então eu vou falar assim, o que eu supus aqui. Esse eu fiquei com dúvida também. Eu acho que também o falta das outras páginas me deixaram em dúvida. Mas aí do primeiro quadro para o segundo, aí eu coloquei de sujeito a sujeito. O sujeito para sujeito, ele pode ser objeto para objeto, tá, gente? Nem sempre o sujeito da ação dentro de um quadrinho é uma pessoa, um personagem. Às vezes é uma coisa. E no caso aqui está sendo, né? Um pneu e vai para um aviãozinho, assim, um modelinho de avião. Então está mudando esse sujeito aí. Do segundo para o terceiro, aí eu coloquei de aspecto para aspecto, nessa primeira fileira, então, do avião para a xícara e da xícara para o porta-retrato, aspecto para aspecto. Por quê? Porque, de certa forma, ele está mostrando, ele está querendo criar um aspecto, assim, do tipo, são coisas, objetos aí que têm uma relação. A gente vê depois, mas nessa sequência, só colocando assim, são próximos, tá? Porque, tipo, são objetos pequenos que podem estar em cima de uma mesa e, de fato, vão estar depois. Então, volta depois aí para a roda, né, para o pneu, que aí o pneu tá, tipo, o carro tá freando, aí o pneu tá freando junto. E aí, então, volta para ser uma transição de sujeito. A gente está mudando o sujeito, sabe? Já é o sujeito pneu lá. Deixa eu ver. Esse pneu acho que é do avião. Nossa, não tinha feito essa interpretação de verdade, assim. Porque é difícil. Eu achei que pudesse ser alguma coisa que estivesse acontecendo antes, né? Tipo, um carro estava parando, sei lá, perto do prédio, não sei. Aí eu entendi desse jeito. Se é do avião, então já muda tudo. Mas dá para entender, né? E aí a gente tem o que mais importa aqui é na hora que cai o porta-retrato aqui, também não seria de ação para ação, né? Seria mais uma coisa do momento a momento, porque acabou de cair o porta-retrato e aí ele meio que se surpreende ali e tal. Então, o contexto vai fazer muita diferença, né? Para a gente conseguir entender e fazer essa leitura mais adequadamente. Então, foi isso, eu acho que o William mandou para mim, mas eu não consegui ver, William, assim, a tempo, tá? Mas eu vou ver agora, depois, e aí depois eu comento em particular com você lá, tá? Que não deu tempo de ver, não. Então... Tudo bem, Rafael, valeu. Tá tranquilo, né? E a Carol mandou aqui, né, que tá sem o microfone, então beleza. Vamos fazer um intervalinho agora, gente, que aí a gente divide esses dois momentos. Então, a gente teve esse momento aqui do acompanhamento das atividades. De novo, parabéns aí para todo mundo. Achei, vocês mandaram muito bem. Fiquei bem satisfeito. Vamos fazer esse intervalo. Então, 19h17 agora. Quando for 19h27, a gente volta. Aí eu entro no próximo tema. E aí a gente vai. Tá bom, gente? Então, 10 minutos. Oi? Como que chama aquela sequência que nenhum quadro tem uma ligação que faz sentido com o outro? Esqueci. Non sequitur. É meio em francês. É isso, né? Ah, tá. Certo. É só isso mesmo que eu tava tentando lembrar. Obrigado. Tá. Então é isso, gente. Então, 19h27 a gente volta. Beleza? Até mais. Bom, pessoal, voltei. Vamos fazer aquela fotinha para a gente ter a nossa lista aqui, nossa chamada. Esperar a galera. Ô, Tamires, depois você vê lá a gravação, tá? Fiz um comentário lá, acho que você vai achar. Não sei o que você vai achar. Falei da cor lá. Deixa eu ver. Aí você dá uma olhada lá. Então, pessoal aí que já colocou, vou tirar a foto agora. Marília, Fácia, Laís, Marcone. Então, 2 e... Foi.
Beleza, galera, muito obrigado. Então, agora sim, vamos dar sequência aí nosso curso com a aula de hoje, né? A gente vai falar hoje sobre... Coloquei esse nome de fluxo, tá? Quer dizer o quê? A ideia da gente... Dentro das nossas páginas, a gente criar um fluxo de leitura, né? E isso vai ser feito através da disposição dos quadros em si. Então, vou mostrar alguns exemplos aí de disposições aí diferentes de quadros, né? Dentro de uma página específica. Então, o layout da página ele não vai ser o mesmo para cada história, para cada produção, tá? Ele vai variar. Isso é uma escolha artística também, né? Então, a gente tem um exemplo aí dessa página da revista da Mulher Maravilha, onde os quadros aí eles estão colocados de uma maneira bem tradicional, bem clássica, né? Bem comum a gente vê. E a leitura aí, ela está sendo feita, a gente percebe a leitura, né, através dessas setas aí. Então, da esquerda para a direita, chega lá no último quadro da página, ele vai para a linha de baixo, para a fileira de baixo, e assim sucessivamente. Então, a gente tem esse modelo, essa maneira de disposição bem tradicional, é o que, geralmente, quando a gente vai fazer assim, instintivamente, a gente acaba fazendo algo bem parecido com isso, tá? Deixa eu ver aqui. E beleza. Aí agora a gente tem um exemplo de que é do Pluto, né, da revista Pluto, que é um quadrinho japonês, né? Então é um mangá. Então ele é lido, como a gente já viu, da direita para a esquerda. Então, né, porque é a forma como eles leem, né, os textos, as imagens, as coisas. Então, obrigatoriamente, a gente vai fazer a leitura da mesma maneira. Então, a gente vai fazer essa leitura seguindo essas setas aí, da direita para a esquerda e para baixo. Mas, opa, Bilene. Ei, Bilene, bom. E aí, reparem não só isso, tá? Reparem também na disposição aí desses quadros, né, os tamanhos dos quadros, como eles são diferentes, assim, na sua proposta do exemplo anterior. Tudo isso são escolhas que nós vamos fazer, tá? Quando a gente vai pensar a maneira de apresentar a nossa história, a gente vai pensar também o tamanho do quadro. Reparem que esses quadros aí variam, né, de quadros mais altos para quadros mais largos, então tudo isso vai determinar uma experiência diferente para o leitor da gente. Então, é interessante atentar para isso. Aqui um outro exemplo, né, da Ilha do Dr. Moreau. E olha só, esse exemplo é curioso por causa do seguinte, a gente tem aí na primeira fileira aí uma leitura normal, né? O primeiro quadro à esquerda, a gente vai para o da direita, a gente passa para os quadros de baixo, e a gente vê que esses quadros aí, dessa fileira de baixo, eles já têm formatos um pouco diferentes, né? Eles são mais compridos e tal. E aí a gente vê as setinhas em amarelo. Essa primeira setinha amarela, ela aponta para esse quadro mais comprido aí. E a partir dele, depois dele, a gente salta, né? Passa para esses quadros menores que estão sobrepostos aí a esse quadro que está embaixo. Então, a gente faz essa leitura para esses dois quadrinhos menores antes de ir para o quadro à direita. Então, ele colocou quase como uns pop-ups, assim, né? Uns quadros saltando, assim, entre esses dois quadros maiores. É uma possibilidade também, entendeu? Não necessariamente... Pois não? Eu ia comentar aqui, eu acho que foi nessa página, quando a gente fez o curso presencial, que eu comentei, né, que naturalmente eu não li aqueles quadros de baixo primeiro. Eu leio os rostos dos personagens em cima, tudo, e depois eu passo para os quadros de baixo. Eu lembro que a gente tinha comentado alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro o quê. Eu acho que foi isso mesmo, exatamente isso. E aí,
O texto, se a gente está lendo o texto certinho, a gente diminui a possibilidade disso acontecer. Mas o Kalel falando isso é muito importante a gente perceber que nem tudo que a gente vai criar nesse tema de composição e disposição dos quadros vai ser útil ou funcionar perfeitamente na nossa proposta. Então, se o Kalel leu primeiro o quadro lá à direita, antes dos quadrinhos embaixo, não era essa a proposta do autor. Então, pode ser que ficou meio aberto demais. Poderia ser mais clara essa intenção e para onde o leitor deveria seguir. Eu entendo que o texto ele dá conta. Para que o balão de fala... se for seguir o texto, dá conta, sim. Sim, dá conta. O balão está bem próximo do quadro de texto que está logo abaixo dele. Então, você acaba fazendo essa leitura dessa forma. Mas, de toda maneira, é muito importante tomar cuidado para não correr o risco de fazer o leitor ler uma coisa antes do que devia, sabe? Vai para frente, aí depois volta. Então, esses exemplos estão aí, não são à toa, assim. O próximo, aí ele já tem uma leitura totalmente diferente. A gente vê dois quadros, basicamente. Um que não é só um quadro, ele é a página inteira, né, que a gente vê esse prédio aí, e a gente tem um quadro aí com essa cobra e tal. E o curioso é que, mesmo sendo, ele é um quadrinho do Alan Moore, Magic Words, né, a obra aí. Mesmo sendo ocidental, né, portanto, a gente vai ler da esquerda para a direita, ele possui uma imagem lá no canto superior à direita que a gente é obrigado a fazer essa leitura. A gente percebe esse rosto ali, como uma figura ali meio fantasmagórica ali, e ela entra na narrativa. A gente precisa, a partir dela, ler o restante. Então é curioso, que mesmo sendo uma revista daqui, lida desse jeito que a gente está acostumado a ler, joga uma figura lá no canto superior. Se a gente não lê ela no começo, a gente não vai ler depois, porque o texto está indo para baixo. Tá? Então a gente começa por ela, e aí vai seguindo as caixinhas de texto, e vai fazendo esse sentido aí que as setas estão mostrando. Então é uma disposição também interessante, criativa aí para essa proposta. Nesse outro exemplo aqui, a gente vê uma diferença apenas na forma de enquadramento, né? Porque a gente está vendo uma leitura um pouco convencional, né? Ela vai meio que de cima para baixo, assim, vai caindo, só que a gente vê figuras que estão fora de quadros, né? Dos enquadramentos e tal, criando um diálogo, assim, uma relação interessante, né? Que a gente não viu algo parecido aqui ainda. Então, algo que está fora do quadro, algo que está dentro do quadro, então a gente precisa, a partir da disposição dessas imagens bem feitas, sugerir, então, essa ordem de leitura. Aqui eu acho que não tem muito problema de leitura, uma vez que esse sentido ele está bem simples, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, mas é interessante esses quadros aí, ausentes em vários momentos. Aqui a gente tem uma página do 5 Ronin do Wolverine, que também tem poucos quadros, né? A gente tem essa página inteira aí, com a grande informação principal, e outros dois quadros ali no canto inferior direito ali. Então a leitura ela meio que é feita, né? Nesse sentido de cima para baixo, porque a gente começa a ver a arquitetura ali, tem o texto, então a gente lê o texto, desce em direção ao personagem e segue, então, para os quadros, que ali fica muito óbvio que a leitura tem que se dar nesse sentido aí, mas também é uma proposta aí interessante, né, de composição aí da página. Agora a gente vai ter uma página aqui do Fighting Yen, que é uma revista de
de 42, né? Então ela é um pouco mais antiga, que temos uma coisa que a gente precisa evitar. Reparem aí, a leitura está sendo feita, as setas estão sugerindo, tá? Então temos aí, né, um momento até que chega naquela setinha em amarelo ali, né? Aquela seta em amarelo, ela, para mim, imagino que para vocês também, seria uma leitura que a gente faria naturalmente, porque a gente seguindo essa lógica do esquerda para direita, de baixo para cima, depois daquele quadro ali, né, onde tem um container ali meio que sendo virado, a gente iria para a direita. Mas, na verdade, o autor ele queria que a gente fosse para baixo, né? Inclusive, ele coloca, vocês percebem que tem uma setinha na própria revista, né, na própria obra mesmo, tem uma seta indicando, ó, desse quadro aqui, vocês vão para esse, não vai para aquele não. Tem uma seta ali, tem um personagem apontando para aquele quadro e tem os próprios riscos do vagão apontando para aquele quadro, mas intuitivamente a gente vai para o texto do lado. Exatamente. Então, assim, ele de todas as formas, ele tentou forçar a barra ali para você falar, não, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. Mas é difícil, é um pouco difícil. Tá muito próximo o texto ali daquele balão, tá à direita, então, assim, tentem fugir disso. Tá? Não caiam na armadilha de ter que informar para o seu leitor o caminho que ele tem que fazer através de um recurso não narrativo. Essa seta aqui, gráfica, ela não faz parte da narrativa, ela é um elemento externo, é uma coisa de outra categoria, né, que não está entre os outros quadros, ele só está aqui. Então você entende como... Eles perceberam isso pós-produção. Pois é, eles perceberam depois e falaram, nossa, gente, vai estar confuso esse negócio, vamos botar alguma coisa aqui. Então, se foi uma coisa assim, também acho que tenha sido posterior, então é porque realmente não ficou tão claro, tá? Então, tudo isso é evitável quando a gente prepara a página, né, esse desenho da página como um todo, antes da gente começar a desenhar de fato, entendeu? Então, ter um rascunho, um projeto da página, que é, inclusive, o que vocês vão fazer até o final do curso aqui, vocês vão ter essa página, né? Essa coisa, assim, concreta. Então, façam experiências, assim, rascunhos desse elemento página e leiam, né, com os olhos, assim, vejam se está fluido, se esse mostrem para outras pessoas lerem. Mostrem para outras pessoas lerem, perguntem, né, se tá claro o que vocês estão colocando aí, se não gera uma confusão, porque é comum, tá? É muito comum a gente colocar no papel e aí perceber que não tá, tem alguma coisa travando, tem alguma coisa que não está tão clara assim. Então, a gente vai ter momentos aqui para a gente praticar e entender o que pode ajudar, mas fica já esse aviso aí para a gente tomar cuidado. Agora, falando em confusão, às vezes essa confusão ela é um pouco proposital. Essa página do Chris Ware, né, do projeto dele, The Acme Novelty Library, é uma página extremamente complexa na sua disposição. O conteúdo não é muito complexo. É só um conteúdo dramático e denso, mas não é complexo. Mas a forma, as possibilidades de leitura dessa página são muito, muito interessantes. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa que tem uma capacidade de projeção e de imaginação e de criatividade até um pouco fora do comum e fazer uma coisa diferente, assim, do que esse tradicional que eu, talvez, vou abordar. Então, não se preocupe, não tente ficar também tão preso a esses limites, uma vez que você pode ultrapassá-los com
uma clareza, com qualidade, né? Com sofisticação, vai saber. Às vezes você tem essa capacidade já inata aí. Então, essa página aí, estou elogiando o cara, porque realmente eu acho essa página muito interessante. Vou tentar fazer uma leitura aqui, é porque, infelizmente, eu vejo meio pequeno aqui. Não tão Essa página, depois que você entende ela, você fica tipo, caramba, tem uma história inteira sendo contada num negócio ali e você nem tinha percebido. Então, aqui, como que ele rompe essa lógica? Como eu falei, assim, a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo aqui, ele não estabelece esse ponto temporal inicial, tipo uma progressão de algo que está sendo desenvolvido, né, de um lado para o outro. Aqui você pode começar a escolher, você pode escolher por onde começar a ler de qualquer ponto. O único objetivo é você seguir, é você se manter ligado a essas linhas quase, que essas conexões que ele faz. Então, entre um quadro e outro, meio que tem setas e conexões, então você é obrigado a segui-las para criar algum sentido. Mas, dentro delas, você vai ver que o tempo aí ele é explorado de uma maneira muito distinta. Há vários tempos diferentes nesses espaços. Não vai ser tão fácil mostrar assim, porque eu não estou conseguindo ver tão bem, mas essa página está na apostila de vocês, depois vocês podem aumentar o tamanho dela lá e tentarem fazer essa leitura aí desses momentos, que é uma... Oi. Dá para aumentar a imagem dando 2 cliques na tela. Se eu der 2 cliques eu vejo maior. Aumentou. Aumentou, mas não aumentou o suficiente, cara. Mas, assim, de verdade, eu acho que é bacana vocês poderem ter fazer essa leitura também individualmente. Eu fiz com o pessoal no outro curso lá, falando um pouco já como que é, mas acho que deve ser legal, tipo, tentar entender o que está acontecendo. Mas obrigado, eu vou estudar melhor essa coisa do Google Meet aqui, que realmente não sou tão bom nele, não. Mas, então, tem lá na apostila de vocês, façam esse exercício aí da leitura dessa página, tá? Bom, então falamos aí dessa coisa, tipo, das possibilidades de disposição e de como isso vai influenciar a leitura do nosso espectador aí, do nosso leitor. Temos, então, possibilidades também de tipos de painéis, né? Painéis são a forma, né, a disposição dos quadros, enquanto seu formato, seja tendo quadros ou não. Então, aqui a gente vai ter 2 opções aí que a gente vai trabalhar para começar a praticar e fazer mesmo, né, tipo essas escolhas aí. Então, a gente tem a opção de fazer uma página em grade, tá? Que é esse exemplo aí da esquerda, que é ter todos os quadros enquadrados, né? Ter todos os quadros de fato desenhados, e esses quadros delimitam aí a ação e as imagens e as figuras e o texto todos dentro deles, né? Então a gente tem aí uma página aí com uns 8 quadros dispostos de uma maneira bem tradicional, um do ladinho do outro, todos do mesmo tamanho. Já na página à direita, a gente já tem a ausência de quadro nessa imagem maior, aí onde o personagem está arremessando aí uma bola de vôlei. E reparem, então, na maneira, né, em como que isso repercute, assim, a sensação que isso traz, né, para essa página. A ausência aí desse recorte, desse requadro, né, do quadro em si, ele sugere a ideia de amplitude do espaço, né? Uma vez que a gente não tem esse limite. Então, é algo que é coerente com o momento ali, com a cena em questão, né? Essa cena está sendo desenvolvida numa rua ali, essa rede está pendurada numa rua.
E aí esse quadrinho é meu, né? E aí eu queria realmente trazer essa sensação assim, de amplitude. Então, eu tirei esses quadros, essas linhas, né, do quadro, nesse caso específico. Então, a gente tem sensações bem distintas somente com a ausência aí desse elemento. Então, a proposta é, isso vai ficar para casa, tá? A ideia era que a gente fizesse juntos aqui, mas a gente tem pouquíssimo tempo aí. Então, a ideia é que vocês façam, então, para casa, para me entregar ainda até sexta-feira de manhã, lá naquele mesmo e-mail lá. Qual que é o exercício? Então, vou pedir para vocês fazerem aí, façam do jeito que vocês puderem. Tem gente que provavelmente já faz alguma coisa no computador, outras pessoas vão fazer no lápis, no papel, pode ser no caderno com linhas e fotografado, tá perfeito. Façam do jeito que vocês puderem. Então, vocês vão fazer uma página e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão primeiro ler esse texto, vai servir como roteiro para vocês, que é esse texto aqui, né? Durante a época da escravidão no Brasil, um escravo ajuda o outro que foi picado por uma cobra durante a fuga do cativeiro. Ele coloca o homem que foi picado no chão e este sofre com a dor e os calafrios. Ele sai em busca de ervas e frutas no intuito de ajudar o homem que está sofrendo. Então, esse é o roteiro da página de vocês. Então, vocês vão fazer uma página assim, meio que no formato A4, né? Nesse formatinho A4 vertical, ou seja, com a altura maior do que a largura, para a gente ter para a gente poder comparar, tá? Os exercícios de vocês aí, com esse roteirinho. E aí, vocês vão escolher, se vocês vão traduzir, vão fazer uma página com os painéis em grade, que são aqueles que estão exemplificados aqui do lado esquerdo, tudo fechadinho, ou vocês vão fazer uma forma mais livre, ou seja, aí vocês vão entender como que a partir do texto aí, do roteiro e tal, vocês podem inventar maneiras criativas e interessantes de trazer isso para a narrativa da página, tá? Então, eu vou deixar vocês experimentarem. Vocês viram alguns exemplos de disposição, mas façam bem tranquilamente, não precisam se preocupar em ser o melhor dos seus exercícios, a gente está num processo, quero que vocês se sintam à vontade, assim, para inventar, para criar, deixa a coisa correr, façam, entregam que a gente vê juntos, assim, comenta juntos as saídas, as ideias que vocês tiveram. Vou mostrar alguns exemplos, assim, só por curiosidade, do pessoal do curso, né, que o Kalel participou e tal. Então, aqui esse primeiro à esquerda já é uma coisa mais livre, né, a gente tem um quadro, uma ausência de quadro grande aí nessa primeira parte superior aí da página. O exemplo da direita aqui já é mais convencional, mas aí ele já colocou um outro formato. Eu quero que vocês façam a orientação tipo folha A4, tá? Para ficar bem padrão, assim, para todo mundo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos abrir um momento aqui para vocês falarem um pouco também, tirar algumas dúvidas. Tem um padrão do quadro, o tamanho do quadro? Não tem o padrão do tamanho, isso também vai ser uma escolha que você vai fazer. Então, a minha sugestão é, a partir do texto que vocês vão ter, né, vocês têm, que está na apostila também, caso vocês queiram buscar isso depois, vocês peguem nessa folha aí, vocês façam rascunho, entendeu? Da ideia de vocês vão ter que escolher exatamente qual parte desse roteiro aqui vocês vão retratar. Então, começa assim, durante a época da escravidão no Brasil. Vocês vão
retratar isso exatamente durante a época da escravidão do Brasil. Eu quero que isso esteja na minha página. De que forma que eu desenho isso? Pode ter um quadro para isso. E aí a sua pergunta foi, mas qual tamanho? Tem um padrão de tamanho? Não, não tem um padrão de tamanho. Mas o tamanho do quadro, ele é importante, uma vez que, vou colocar essa imagem aqui para exemplificar, uma vez que ele chama mais atenção. Então, como no exemplo aqui à direita, a gente tem essa figura, essa imagem aqui do personagem vai arremessar a bola e tal, é como se fosse, ele ocupa um espaço maior que os outros na página. Então, eu estou dando uma ênfase nessa ação específica. Então, quanto maior é o quadro, é como se eu estivesse dando uma ênfase nesse quadro específico. Então, você vai calcular essa coisa do tamanho por esse ponto, do tipo, é uma passagem não tão relevante, não precisa estar num quadro gigante, ele pode estar num quadro menor. É uma coisa que eu quero dar um destaque, igual aqui a gente viu no exemplo do Gabriel, aqui. No caso da esquerda aqui, a gente vê nessa parte superior que tem uma cobra que está picando um pé ali. Então você vê o tamanho que o Gabriel colocou isso na página dele, deu um destaque ali para esse momento. Então você vai pensar assim, tá? A questão do tamanho vai estar um pouco ligado à questão da ênfase que você vai dar para cada momento, tá? Ok, entendi. Massa. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Comentário? Eu fiquei com uma dúvida em relação a essas possibilidades dentro do tempo, né? Eu fiquei com dúvida entre a diferença de ação para ação e momento para momento. Perfeito. Me pareceu uma coisa bem fácil, assim, de confundir, né? Aí eu fiquei... Tanto que no meu exercício eu fiz essa confusão. Depois eu fiquei pensando que aquilo era, na verdade, momento a momento, né? Em algumas partes. Uhum. Mas realmente, não é tão fácil. Assim, o problema é que são coisas parecidas, então elas estão fáceis de confundir. A questão é basicamente assim, momento a momento é quando é muito próximo um momento ao outro. Deixa eu achar um exemplo aqui, porque isso está na aula passada, né? Deixa eu achar aqui. Vou voltando. Momento a momento é quando está muito pertinho. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui o rapaz ele está sentando e no outro quadro ele sentou. Então percebe como é um momento muito ligado ao outro momento? É isso. Então, por que é importante distinguir um do outro? Porque dependendo da proposta que você quer fazer uma passagem assim muito curta. Então eu quero fazer meu personagem abrindo o olho, porque tipo ele tá dormindo e aí ele percebe que ele ouve um ruído e aí ele abre o olho. Então isso é muito importante que seja tipo uma passagem muito curta. Então eu preciso fazer um corte abrupto, curto assim, uma ligação imediata. Isso é uma forma de fazer uma transição entre um quadro e outro. É outra coisa quando a gente tem esse exemplo aqui, né? Que aí o nosso personagem ele já está se movimentando no espaço, então ele tem uma distância maior entre uma ação e outra, entende? Não é a mesma ação, ele já deu tempo de abrir a porta, se distanciar, subir a escada, descer a escada, então são ações distintas. Então, é quando você quer, e aí tá, por que isso é importante? Isso é importante quando você quer fazer a sua história correr num ritmo um pouco mais lento, assim. Então, tipo, tá acontecendo uma coisa aqui, depois vai acontecer outra coisa ali, depois vai acontecer outra coisa lá. Não é uma coisa, assim, imediata. Então, esse que é o lance, tá? Beleza, Carol. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Tem outra coisa também que eu queria perguntar. Uhum. Se nessa história há a possibilidade de eu mudar o gênero dos personagens ou se isso muda também o sentido do roteiro, né? Se eu, por exemplo, tiver aí, né, que são dois homens, se eu quiser colocar um homem e uma mulher na cena, Não, né? Isso. pode. Tá.
Não, pode. Não tem nada, não. Pode Acho fazer. Acho que só precisa manter o fato de serem escravos, né? A característica, a personalidade, não sei se assim, o que caracteriza o personagem é eles serem escravos. Mas, obviamente, o gênero não precisa ser específico, você pode escolher. Fica bem a seu critério mesmo. Tá? Outra coisa, alguma coisa? A condição, deixa eu ver aqui, Marília tá. Condição, exatamente, condição, né? Que eles estavam ali nesse exemplo. Mais alguma questão? Se não, então, galera, a gente chega aqui no final. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à produção, vocês fiquem à vontade para entrar em contato lá pelo grupo mesmo. Mandem para aquele e-mail de costume nesse esquema. Sexta-feira até as 9, 10 horas, para mim é mais fácil, que eu consigo ver de todo mundo, consigo encaixar aqui dentro da apresentação, eu consigo devolver isso para vocês, assim, de uma forma mais, né, que eu consiga discorrer um pouco sobre tudo isso também. Tá certo, gente? Então, agradeço aí a presença de todo mundo, muito bom poder tê-los aqui de novo, né? E aproveitem os finalzinhos de noite e sexta-feira a gente se encontra aqui de novo. Beleza, galera? Um abração para vocês. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.